Olá, estamos aqui na presença de Roseni Pinheiro para estar discutindo o tema de itinerários terapêuticos e esse tema dos itinerários terapêuticos na assistência à saúde dos usuários. Então, eu gostaria de agradecer, que Roseni está aqui, solícita a esse pedido, para estar participando da nossa disciplina Saúde, Cultura e Sociedade. Então, eu deixo a Roseni à vontade para que ela possa estar discursando sobre esse tema da nossa disciplina. Primeiro eu quero dizer, como eu disse, não é uma coisa nova. Né? Inclusive, na Bahia, na referencial, Paulo César Alves e Miriam Rabelo, da Universidade Federal da Bahia, antropólogos importantes no campo da saúde coletiva, que a gente toma como fonte para reflexão no que diz respeito a novos aportes avaliativos, que isso faz parte também de uma compreensão mais alargada do que a gente está entendendo por avaliação. Né? A gente tem tradicionalmente processos avaliativos focalizando muito mais os processos de trabalho pela ótica da expertise da avaliação e pela ótica do trabalhador, pela ótica do gestor. Né? Quando um trabalho iniciado em Pernambuco com o professor Paulo Henrique Martins, e antes iniciado, mas intensificado desde a pesquisa do CNPq da atenção básica, eu acho muito importante estar, vamos dizer assim, endereçando que ninguém constrói no campo do conhecimento sozinho. Uma invenção da Roseni Pinheiro, essa invenção de um processo de construção de conhecimento, no qual tem endereço e apoios, efetivamente. Nós tivemos apoio, sei porque, na época, e isso inicia em 2007, 2008, na tentativa justamente de superar um certo paradigma de que o usuário não poderia estar participando das decisões sobre o seu projeto terapêutico, que não pudesse estar participando da sua mais diretamente, aí não mais somente representativamente, do cuidado, da política de cuidado que vai ser oferecida em diferentes segmentos, em ciclos de vida, em segmentos de cuidado. Você tem saúde da mulher, tem saúde da criança, você tem saúde penitenciária, você tem vários segmentos de políticas públicas que foram sendo criados no sentido de cada vez mais identificar uma certa singularidade da pessoa para poder planejar um cuidado adequado. Então a gente sentia muita falta de uma perspectiva interdisciplinar, e que resgatasse essa centralidade no usuário. Então como é que a gente poderia estar valorizando a experiência do usuário como uma fonte, que diria até inesgotável de conhecimento para diferentes áreas, na formação de saúde, como já falei no planejamento, e sobretudo na formação a gente também tem pensado e tem utilizado, por exemplo, o itinerário terapêutico como uma ferramenta didático-pedagógica importante de formação para o cuidado. Um cuidado que ele é voltado para a integralidade das ações, que é voltado para o direito à saúde, a convocação feita na apropriação do itinerário terapêutico. E sua utilização é justamente para a gente entender também esse contexto de um Estado laico brasileiro e de direito à saúde, onde você tem singularidades e você também tem demandas de grupos sociais. Então, pela definição que a gente utiliza, do professor Paulo César e da Miriam Rabelo, o itinerário seria justamente os processos de escolha dos usuários, ou seja, a maneira como eles escolhem, a maneira como eles avaliam ou julgam e tomam decisão se aderem ou não a determinado tratamento ou determinado projeto terapêutico. Quer dizer, onde o componente cultural é muito importante. A luta da bandeira da integralidade é como que a gente integra
efetivamente, né, não só os saberes, mas também as práticas. Então, quando a gente reconstrói uma narrativa de usuário sobre um processo dele, sobre uma experiência dele de adoecimento, de sofrimento, é possível você identificar a responsabilidade que cada um dos atores responsáveis, quer dizer, responsabilidade de cada um dos atores envolvidos com a construção do projeto terapêutico que vai oferecer o cuidado mais adequado para aquela demanda específica. Então, quando a gente está trazendo a questão dos itinerários e das trajetórias existenciais, é também ver o serviço da saúde pela ótica do usuário, ou seja, quais são os pontos de contato nessa história, nesse percurso desse usuário que busca cuidado, onde os serviços ele tem uma responsabilidade fundamental. E aí eu não identifico somente a questão da saúde, eu posso identificar a educação, eu posso identificar a cultura, eu posso identificar transporte, quer dizer, esse olhar intersetorial, né, mas na perspectiva do usuário, numa ação cotidiana, né, porque são elementos importantes, né, são conceitos importantes para pensar em itinerário terapêutico, para discutir, avaliar assistência integral, pensar a integralidade integral. E também não haver uma recusa. Quando a gente fala de itinerário, de adoecimento, de sofrimento, a gente não está não está recusando reconhecer a necessidade de que o cuidado também requer a técnica, exige uma técnica para tratar das doenças. Né? Porque é muito comum você ver o conceito, a noção de cuidado, está só absolutamente colocado, e aí tem uma contribuição interessante do professor Zé Ricardo Aires sobre o cuidado, que ele chama a atenção da dimensão afetiva do cuidado, a dimensão estética do cuidado, a dimensão ética do cuidado, a dimensão técnica do cuidado. Então, assim, dependendo da experiência, do nosso reconhecimento dessa experiência, dos valores e as crenças que estão envolvidas nessa forma como eu vejo o mundo, né? E justamente eu fizer um recorte dessa experiência naquilo que ele se adoece, no processo de adoecimento, e sofre, né? Permite a gente a olhar um pouco mais de cuidado aquilo que a gente está oferecendo como projeto terapêutico. Eu entendo que a rede de serviço de saúde é uma rede social dentro de tantas outras maiores. Entende? Porque também ela não pode ficar refratária. Ela tem que ficar porosa aos impulsos que está acontecendo. Quando eu estou falando de um profissional de juízo de valor, é que ele não pode desqualificar, né, uma informação, um certo hábito, sem promover diálogo daquilo que ele tem como credo ou não. Vejamos, tem uma experiência muito interessante que foi gravada, que é o projeto Reze Soro, no Ceará. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Então, é uma cidade do Ceará e que é comum, né, você ter as rezadeiras, as benzedeiras, enfim. Eu mesmo sou neta de uma rezadeira. Não era incomum a minha mãe-vó estar atendendo, né, várias crianças, minhas mães, enfim, no sentido de estar oferecendo uma resposta, um cuidado que tem a ver com a cultura e o processo próprio da trajetória de vida dessas pessoas, que tem a ver com as suas raízes. A ideia da raizeira, da rezadeira, tem a ver com as suas raízes. Então, nesse projeto Reze Soro, houve um diálogo com o sistema oficial, com a prática oficial, para a unidade de saúde da família, porque eles não estavam conseguindo, né, enfrentar a mortalidade infantil e nem ganhar adesão das mães no processo de cuidado com essas crianças. Eles passavam direto e iam para a rezadeira. Então, a partir do momento que há uma construção de um diálogo, há um encontro, há uma discussão com a rezadeira, com a benzedeira, no seguinte sentido, em alguns atendimentos dela, fazer no espaço, né, da unidade de saúde, isso agrega valor. Então, eles tiveram um impacto muito maior, né, no decréscimo da mortalidade infantil, por conta de, naquela mulher que ia com seu filho, né, ser atendida pela benzedeira, né, pela rezadeira,
momento, com sua horta medicinal, com seu espaço, esses elementos, né, desse universo, ou dessa cosmologia, que você pode dizer, que não nega a biomedicina e que a biomedicina não nega, né, esse outro contexto cultural do qual faz parte. Entende? Então, qual é a perspectiva? É a gente buscar, o trabalhador buscar realizar mediações no sentido de promover a coexistência, né, dessas práticas e com essas racionalidades num movimento que eu entendo que necessariamente tem que ser dialógico, da escolha. Não há uma exclusão, né? Eu não entendo, pelo menos... Uma escolha compartilhada. Exatamente, é uma escolha compartilhada, né? Então, assim, as formas... Porque independente do que o profissional acha ou deixe de achar, ele vai buscar alívio para o seu sofrimento. Então, para mim está muito claro que quando eu, como pesquisadora, como professora, como usuária, a minha atitude, ela é fundamental. Então, para mim, integralidade é ação, né? É uma ação pensada. A partir do reconhecimento da teoria viva, que são as experiências das pessoas, né? É como se eu emprestasse eu pegasse, tomasse o olhar do usuário como um modo como eu vejo, como me posiciono. Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos, sobretudo de graduação, é que a primeira coisa que eles têm que pensar quando saem da graduação é se eles gostariam de ser atendidos por eles mesmos. Se eles seriam capazes de dar o tratamento que ele dá para uma pessoa, para ele. Nesse momento, um movimento de auto-reflexão, dessa atitude de assumir a responsabilidade, interagir, participar, ela é decisiva para a discussão do cuidado e revitalizar nossas instituições na potência que elas têm de garantir a justiça social. Essa eu acho que é o maior valor que nós temos que defender.